Olá, turma. Professor Anderson aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E aqui é um complemento sobre funções, tá? Vou falar para vocês sobre esses três tópicos aqui, sobre escopo, parâmetros e retornos, tá? Relacionado a funções Python, tá bom? Então, você já tem que ter algum entendimento, né, de funções, tem que entender o que são funções para poder aproveitar desse conteúdo aqui, né? Que é uma complementação aí, tá? Dos conceitos. Então, primeira coisa sobre o escopo, tá? O escopo das variáveis. Nas variáveis, a gente tem basicamente dois escopos, tá? Que a gente fala, é um termo técnico. A gente tem dois escopos, tem o local e o global, tá? O global, ele geralmente ele vai estar é o que está no corpo principal do programa, tá? E o local, no caso, quando a gente trabalha com funções, é as variáveis que são definidas dentro da função, no âmbito da função, no escopo da função. E faz parte do escopo da função as variáveis que você pode definir dentro aqui do bloco da função, ou também os parâmetros, que também faz parte desse escopo. Tá? Então, você tem essas duas situações. Isso aqui, traduzindo, né, seria armazenado numa memória global, né, que todo o programa vai enxergar, e aqui é separado num espaço específico da função, tá? As variáveis locais. Então, quando o interpretador Python, né, o interpretador da linguagem vai tentar acessar aquela variável, ela vai buscar primeiro no local e depois no global, se não tiver. Né? Aí, se não tiver em nenhum dos dois, nenhum dos dois locais, aquele identificador da variável, vai gerar um erro. Então eu vou fazer aqui, de forma a ilustrar para vocês, quero mostrar aqui exemplos, tá bom? Vou fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho aqui, essa cidade que não era para estar aqui, deixa eu tirar. Eu tenho aqui essa função que calcula e recebe a altura e peso e exibe o MMC, tá? Então eu vou executar ela aqui para vocês verem. O MMC é isso aqui. Aqui veja que eu estou usando um outro formato que talvez vocês já conheçam de formatação, né, de string, né, fstring que chama no Python. Você coloca esse fzinho aqui e aqui dentro da sua string, né, que vai estar entre aspas, você pode colocar os valores aqui dentro, né, as variáveis dentro de chaves. Aí ele vai automaticamente incluir ali para você o valor daquela variável ali naquele texto na posição que você quiser, do jeito que você quiser. Aqui no caso tem um detalhezinho aqui de formatação, ó. Por exemplo, casas decimais. Tem uma série de formatações, como não é o assunto dessa aula aqui, eu vou só mostrar aqui a parte como é para casa decimal. Então eu ponho dois pontos e ponho o formato que eu quero. Nesse caso eu quero ponto flutuante com dois F, com duas casas aqui, né? Então se eu rodar de novo, fica assim, tá vendo? Ele simplesmente ali, ó, ele simplesmente faz o que a gente fala de truncar. Ele não arredonda, ele simplesmente corta ali, exibe só até a segunda casa, tá vendo? Ele não faz arredondamento. Tá? Então é uma outra forma aí complementar para vocês conseguir formatar, se vocês já não conhecem. Então beleza, aqui eu vou demonstrar para vocês aqui o que acontece. Né? Eu tenho essa variável aqui, IMC, né? Aqui dentro da função eu tenho peso, altura, então vamos ver o que acontece se eu tentar exibir aqui a IMC. Ó, aqui você vê que já não mostrou, né? Ele vai gerar o quê? Vai lançar um erro, ó. Vai falar aqui, ó, name IMC não definido. Por quê? Porque IMC não está no escopo global, está só dentro da função, tá? A mesma coisa se eu tentar imprimir aqui o peso, né? Que vai ser a mesma coisa ali, ó. Ele vai dar o mesmo erro, tá? E agora com o peso é interessante. Agora, se eu vir aqui, ó, no corpo principal do, do programa aqui e definir, né, a variável peso como sendo, por exemplo, 78, por exemplo, 78.
que vai acontecer, né? O que vai acontecer aqui? Vamos ver. Ó, ele imprimiu aqui 78 aqui. E veja que o IMC ele continuou calculando certo. Significa que esse valor aqui não mudou aqui dentro. Por qual motivo? Pelo motivo de que... Quer ver se eu imprimir o peso aqui? Imprimir a variável peso. Eu vou ter lá, ó, que é 80, né? Apareceu aqui, ó, a primeira informação que imprimiu, é 80. E por quê? Porque aqui no escopo local da função, eu passei aqui como parâmetro o valor 80. E no escopo global, ele vale 80. Tá? Então, são variáveis diferentes. Tá? Então, a variável que está aqui no escopo global, né, no corpo principal do programa, ela é diferente. Né? Você pode até usar o mesmo nome, só que você tem que saber disso, que ela é diferente. Tá? E quando eu passo ela aqui se eu passasse ela aqui, ele ia fazer uma cópia dessa variável, a cópia do valor. Ele está passando aqui por valor, está passando o valor. Então aqui dentro o peso vai valer 80. E aqui de fora ele sempre vai valer 78. Por isso que deu essa impressão diferente. Agora, por exemplo, se eu tivesse aqui uma variável idade. Ó, vamos supor, tem idade aqui em cima no corpo do programa aqui, mais assim. Vamos supor 31, tá? E aí eu vou imprimir aqui também a idade. Tá? Ó, idade 31. E aqui dentro da função eu também vou imprimir a idade. No Python, né? É uma coisa característica da linguagem, ó, ele imprimiu dentro da função também, tá vendo? Por quê? Porque no escopo dessa função, no escopo dela, no ambiente dela, da memória dela, não existe um identificador chamado idade, não existe uma variável idade. Então, por isso, o que ele faz? Ele vai buscar no global. Então, ele vai exibir lá o valor que está no corpo principal do programa, que é o escopo global que a gente fala, tá? Escopo global. E aqui, por exemplo, se eu quisesse mudar, fazer idade valer 20, né? Aí, nesse caso, já não dá certo. Por quê? Porque quando eu declaro aqui dentro, isso aqui eu estou fazendo uma declaração de variável, né? Isso aqui é uma declaração, estou fazendo uma atribuição. Ele fala justamente aqui, ó. Você está tentando referenciar antes de assinar, antes de atribuir, tá? Que é isso aqui, ó. Eu estou tentando imprimir antes de atribuir. Porque quando eu tento imprimir, quando eu rodo aqui, né? Ele vai buscar na memória a idade. Aí ele vai buscar onde? Ele vai buscar no escopo local. E no escopo local existe a variável idade. Só que ele detecta aqui que ela existe, mas ela não tem nenhum valor ainda, porque aqui a gente está fazendo a programação sequencial aqui, ela existe, né? Mas ele não sabe o valor dela ainda, porque eu não atribuí nenhum valor. Então ele lança esse erro aqui, tá? Falando isso. Que a variável local idade foi referenciada antes da atribuição, tá? Antes de você atribuir ela. Se eu inverter aqui, e veja aqui, ó, que é interessante. Não, aqui ele interrompeu, né? Aqui ele não ia continuar executando mesmo, porque é um erro fatal. Mas, por exemplo, se eu inverter aqui agora, ó. Se eu inverter aqui agora e fazer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir aqui o 20, ó, que está no escopo local, e aqui a idade que está no escopo global, ele vai imprimir. Então, aqui são variáveis diferentes, são espaços na memória diferentes. Escopo global aqui e aqui escopo local, tá? Então, veja, se eu precisar usar dentro da função uma variável que está no escopo global, ela vai ser acessível, né? Que foi o que a gente fez aqui, ó. Vou apagar aqui de novo e você vai ver, ó. Ela volta a valer 31, né? Que é o que ela buscou. Ela tenta buscar no local. Se não existe ela declarada dentro do escopo local aqui, nenhuma área
se ele não está na assinatura da função e nem declarado dentro da função, ele vai fazer o quê? Ele vai para o escopo global e tenta buscar. Aí com o valor aqui você não consegue modificar. Esse valor aqui é um valor imutável que a gente fala. Mas você consegue usar. Você poderia conseguir fazer, tipo, você poderia usar para algum cálculo. Por exemplo, idade, você poderia colocar, por exemplo, saber, tipo, ano de nascimento. Vamos supor, né? Você poderia fazer aqui o ano atual, né? O ano de nascimento aproximado, o ano atual menos a idade, por exemplo. Aqui você poderia usar o valor, né, que está na variável que está no escopo ali global, tá? Você poderia fazer isso. O valor você pode usar, você não pode modificar. Existe uma forma que você pode modificar ela aqui dentro da função. É você falando que ela é global. Você define ela como global e aí ele vai usar ela de forma global, vai pegar o valor que já existe lá no escopo global e tal. Mas essa forma não é uma forma adequada de programação. Então eu não vou nem vou mostrar aqui, tá? Que é uma coisa que gera muito problema. É uma forma de programar, um estilo de programação que só traz problema. Então, o ideal é você manter dessa forma mesmo. Aqui, no escopo dela, do escopo das funções, cada função vai ter seu escopo, então você pode ter as mesmas variáveis, né, em várias funções diferentes, né, os mesmos identificadores, e elas vão ser tratadas como local. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é a parte de escopos variáveis. É importante entender isso aqui, tá? É importante entender. Agora, a outra parte aqui, ó, vamos falar de parâmetros a ordem e o valor padrão. Por exemplo, o IMMC aqui, ó, eu vou pegar ele aqui e vou fazer o seguinte, vou mostrar uma outra forma aqui, se eu rodar aqui, ó, tá vendo aqui como tá tudo no escopo aqui, ele vai mostrar isso aqui. Vou tirar aquele print que tá ali dentro, ele imprime só rodar aqui de novo, ele atualizar esse bloco e rodar aqui para ele pegar só o IMC, tá? Então veja, eu estou passando a idade, eu estou passando aqui o peso e a altura, né? Só que às vezes vai ter algum momento que eu, por algum motivo e tal, eu não queira passar nessa ordem, ou eu não lembre da ordem. Eu lembro dos parâmetros que eu preciso passar, mas eu não lembro da ordem. Isso aqui é uma coisa específica de Python, tá? Então eu posso fazer assim, ó. Eu posso nomear os meus parâmetros aqui na hora que eu vou passar eles para a função, na chamada da função. Tá? Então eu poderia fazer assim, ó, a altura é igual a 1,90 e peso é igual, ó, aqui ele já está me dando a dica, que eu tenho que passar peso e altura. Tá? Só que aqui eu posso modificar a ordem, tá? Eu posso modificar a ordem, tá? Dos meus da passagem do meu parâmetro. No Python eu posso fazer dessa forma. Eu falo que a altura vai ser 1,90 e peso vai ser 80. Tá vendo? Aqui eu inverti, né? Mas poderia ter mais parâmetros aqui. Então, eu posso fazer isso, tá? Eu posso fazer isso. Ó, tá vendo? Ele deu o mesmo resultado, tá bom? Por quê? Porque ele assumiu a altura, quando eu passei lá, ele assumiu a altura, assumiu mesmo fora da ordem aqui, ele assumiu esse valor aqui, 1,90 para a altura, e o peso continua sendo 80, tá bom? Então, isso é uma outra forma. Uma outra, um outro recurso que você tem é você ter um valor padrão para o parâmetro, né? Para o argumento aqui na função. Você pode deixar um valor padrão. Eu vou fazer aqui, com base aqui no código da aula anterior, eu vou criar um bloco novo, vou pegar este exemplo aqui, simples aqui, ó, da função HelloPerson aqui, que retorna a idade e o nome, tá? Então vou fazer isso aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui de como que funciona o valor padrão, tá?
Eu vou apagar aqui o nome da função. Então vamos supor, ó. Vamos supor que, ó, essa função aqui é Olá José, tá? E a idade, passa o nome e a idade. Mas vamos supor que eu não quero passar a. Vamos supor que eu quero. Que a idade eu não quero que seja obrigatório. A pessoa pode passar a idade ou não. Então eu posso pegar aqui e fazer um valor padrão. Por exemplo, um valor padrão tipo neutro no Python, né? É o neutro, assim, quando eu não quero passar nada, que eu quero falar que é nada, é o equivalente a null no banco de dados. Eu posso usar o none, tá? Então, mas aí para minha função ficar interessante aqui, ó, então isso aqui eu tô passando na assinatura da minha função, o none. Então esse none aqui, né, esse valor, se eu não passar nada aqui na chamada da função para a idade, ele vai assumir este valor aqui. Isso que é o valor padrão, tá? Valor padrão pro parâmetro. É assim que funciona. Só que a gente tem que tomar um cuidado que é o seguinte, se você for criar uma função que tudo tem valor padrão, fica um pouco estranho também, tá? Isso é para ser usado em casos bem específicos, né? É para ser usado em casos bem específicos. Aqui, como a gente não tá trabalhando com variáveis compostas, fica um pouco mais difícil de usar aqui num exemplo, mas vamos aqui no none, ó, o none. Vamos começar aqui com o none. Então, o que vai acontecer, ó, se eu rodar? Ó, vou rodar duas vezes aqui, ó. Vou rodar uma vez com o José e outra vez eu vou rodar aqui com o Pedro e não vou passar a idade. Ó, não vou passar a idade. Aí o que vai acontecer, ó? Você tem none anos, né? Então, tá vendo, ó? Ele passou aqui, ele assumiu, aqui como eu não passei, o segundo parâmetro, ele assumiu o valor padrão como none, tá? Ele assumiu automaticamente aqui. Aí no caso aqui seria de eu fazer um tratamento, né? Se idade is not none, né? Ele printa isso aqui. Se não, aqui, né? Ele vai imprimir só o nome. Vou copiar aqui, ó. Ele imprimiria só o nome. Né? Então seria uma alternativa aqui, um exemplo de uso, tá? Ó. Aí ele pode informar a idade ou não. Se ele não informar, se ele informar só o nome. E aqui eu poderia ter um nome também, né? Poderia ter mais variações, tá? Aqui, ó, esse valor padrão também, você pode achar como parâmetro opcional, tá? Porque você pode passar ou não. É outro nome que se dá. É valor padrão para o parâmetro ou parâmetro opcional. O parâmetro opcional é mais legal, né? Então, por exemplo, um outro exemplo aqui que poderia ser usado para demonstrar isso aqui seria uma ideia de um paginador, né? Vocês já viram aquelas páginas onde você quer mostrar quantos você vai paginar, ele pede para você mostrar com quantas páginas quantos itens você quer mostrar por página, 10, 20, 50, 100. Então, que lá é o que a gente chama de paginador. E geralmente esse paginador tem valor padrão, né? Então um exemplo aqui seria de um exemplo para ver uma utilidade interessante para esse valor padrão seria um paginador, por exemplo. Que aí você teria um início, ele poderia ser também, poderia ter um valor padrão, né? Poderia começar no 1, no item 1, por exemplo, e final. Por exemplo, aqui eu vou fazer início e final, tá? Início e final. Aí o final seria 10, por exemplo. E aí aqui ele pegaria essa informação e faria o processamento lá para fazer a exibição, né? Então aqui eu não vou elaborar nenhuma lógica aqui, mas é só para mostrar para vocês aqui, né? É, só para mostrar para vocês aqui. A ideia vocês já entenderam, né? Mas aí no paginador seria interessante, porque eu poderia assim,
ou mostrar aqui a quantidade, né? Mostrar ou exibir, né? De até, né? Vamos simular aqui, tá? Eu tô fazendo uma simulação, tá? Do que seria aqui. Né? Aí aqui eu chamaria, né? Faria a chamada da função. Aí eu poderia chamar ele assim, ó. O paginador, ó. Poderia fazer assim, ó. Ó, exibir página 1 de página 10. E poderia também passar aqui os valores, né? Eu quero dar 5 até 200, por exemplo. E poderia, como variação também, fazer aquele esquema lá de passar o valor, né? Passar pelo nome, né? Mudar a ordem. E aqui, como eu tenho uma chamada que são dois valores padrão, né? Tudo padrão, eu não tenho nenhum, é tudo opcional, né? São dois parâmetros opcionais, então eu não preciso passar nenhum deles, ou posso passar só um ou outro, né? E aí, se eu quiser passar, por exemplo, eu quero que inicie no 1 e quero e quero só mudar o final. Aí eu posso usar aquela outra técnica que a gente viu ali em cima, que é passar só o final. Eu quero até 50, por exemplo. Né? Aí ele vai assumir que o valor padrão vai ser 1 para o início e o valor final vai ser 50. Né? Então a ideia aqui é essa. Beleza, pessoal? Então isso aqui é só para vocês entenderem essa parte de a ordem aqui de passagem dos parâmetros e o valor e o parâmetro opcional, né? Valor padrão, né? Que é o parâmetro opcional. Beleza? Então tá, aqui para vocês entenderem. Então agora vamos à parte de retorno, tá? A parte de retorno. O retorno, em geral, né, conforme já foi explicado em outras aulas, o ideal é você pegar a função, ela ser bem específica, né? Ela trabalhar com uma coisa, digamos assim, ela tem que ter uma responsabilidade mínima ali, né? Porque pensa bem, se você tem uma função que faz um monte de coisa, é mais difícil você reutilizar. Agora, se tem funções se elas são especializadas, faz coisinhas pequenas, é mais fácil de você juntar. Né? Então é mais fácil de você pegar uma função que soma, uma função que multiplica, com uma função que divide e subtrai, pegar essas 4 operações, cada uma numa função, para você poder elaborar qualquer expressão que você quiser, fazendo chamada para essas diversas funções. Do que você ter uma função que faz a sua expressão final. Né? Então, se você tem uma expressão lá final que você quer calcular, por exemplo clássico aí da equação do segundo grau. O que é melhor? Você ter uma função toda do segundo grau, toda ali embutida ali dentro de uma função, com todos os parâmetros, ou você ter funções lá de soma, divisão, né? Raiz, e você usa elas e monta. Aí com isso você pode construir ou elaborar ou implementar muito mais fácil outras expressões, por exemplo, né? Aqui o exemplo da matemática, mas isso serve para solução de outros tipos de problema. Você vai combinar muito mais fácil aquilo ali para resolver outros tipos de problema, porque se você fez do segundo grau, ela resolve só do segundo grau. Se você quiser que ela resolva outro, você tem que implementar tudo de novo. Todas as somas, todas as multiplicações, todos aqueles processamentos que você fez. Enquanto que é mais fácil você ir pegando aqueles blocos, aquelas funções que já tem e reutilizando, tá? Isso aqui é a programação orientada a objeto, tá? Você vai pegando os vários objetos e combinando eles para chegar num resultado maior. Então, aqui no caso do retorno das funções, por esse motivo também, que não é interessante, né, você executar esses prints aqui, né? Por exemplo, essa função lá do MC também não é interessante quando você está implementando uma função, né?
você implementar o print, né? Então, ali dentro dela. O comum, né, o melhor é você executar o retorno. Então, por exemplo, aqui, nessa função HelloPerson e nessa função IMC, eu teria que, para ela ficar mais reutilizável, né, eu poderia fazer aqui o retorno, né, o return, tá? E aqui eu vou até usar esse exemplo aqui para te mostrar a questão do return aqui. Então, por exemplo, ó, essa HelloPerson aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o return dessa frase aqui. Né? Se isso aqui for verdadeiro, eu faço esse return. E aí, se não for verdadeiro, né? Quer dizer, se não for none aqui, né? Se eu não recebi a idade, eu vou imprimir só o nome. Tá? Então aqui no caso eu vou retornar só o nome. Aí em Python, ó, eu tenho o if else. O return, né, o return de função aqui, o que ele faz? Quando não tem retorno, o retorno aqui, ele é transparente. É como se eu estivesse dando aqui um return none. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, tá? Quando eu faço outras coisas. Só que o return, o que é a característica do return? O return, quando a função aqui encontra o return, esse return você usa só dentro de função, tá? Quando a execução do programa encontra esse return aqui, ele automaticamente encerra a função, ele não executa mais nada, ele executa essa linha aqui e não faz mais nada dali para frente. Então veja, eu posso ter mais de um return, tá? Eu posso ter vários, né? Um ou mais. E o return é um ponto que denota, que marca o encerramento da minha função. Ela encerra, ela interrompe a execução, ela retorna isso aqui e tchau. E ela sai, ela para de executar, ela terminou a execução dela. Então isso aqui implica, né, que um estilo de programação que aqui, por exemplo, esse else aqui, ó, ele passa a ser inútil, tá? Então eu não preciso desse else. Eu posso apagar esse else, faço aqui o meu recuo, né, para tirar de dentro do bloco do if, e aí aqui, ó, veja que interessante. Se isso aqui for verdadeiro, quer dizer, se idade not none, né, se a idade tiver um valor, ele vai retornar isso aqui e pronto, tá? Ele vai retornar isso aqui e pronto. Mas aí se ele não entrar nisso aqui, ele continua. Aí se ele continuar, automaticamente aqui ele vai retornar isso aqui. E aí ele vai retornar só com o nome, né? Porque a idade aqui, ela não foi passada, ela, né, foi usada como opcional. Então veja aqui o que acontece, ó. Vamos vir aqui e vou chamar aquelas mesmas, para não criar um outro modelo aqui, vou fazer isso aqui, ó. O que vai acontecer aqui, né? O que vai acontecer aqui? Eu acho que só com esse aqui já vai dar pra gente ter a noção do retorno das funções, ó. Ó, tá vendo? Ele retornou aqui o Olá Pedro, né? E aí o que acontece com o retorno? Aqui no Google Colab, ele tem um detalhe que é o seguinte: ele automaticamente aqui, ó, ele executa um print, tá, para você. Ele executa um print aqui meio que embutido. Se você estiver desenvolvendo um ambiente Python diferente aqui do Google Colab, na verdade, quando você tem um parâmetro com retorno aqui, você tem que fazer o quê? Você teria que dar um print aqui, né? Você teria que dar um print aqui. Ou, né, aqui também vai funcionar o print, né? Porque como ele está me retornando isso aqui, ele está me retornando um texto. Então o que eu tenho que fazer com esse retorno? Eu tenho que exibir. Tá? Ó, veja que aqui, inclusive, agora ele exibiu os dois. Na outra ele não tinha exibido, né? Porque ele executou aqui duas vezes, né? Executou a primeira vez, ele entra aqui nessa condição, retorna aqui. A segunda vez ele não passou a idade, então ele vai retornar aqui, tá? Então quando é com retorno, você tem que fazer assim. Ou o jeito mais tradicional também, que você pode fazer algum tratamento do retorno e tal, é você pegar
e salvar, tipo, a resposta, né? A resposta da função. E aí você teria aqui, ó. Seria assim, ó. Então, o retorno, o que vai acontecer? O retorno vai ser atribuído aqui à sua variável resposta. E aí você usa ela de outra forma. Então, o método mais tradicional de você trabalhar com retorno é esse. Você recebe aqui o retorno, né? E depois você armazena numa variável para você reutilizar ele, né? Se você vai utilizar ele só uma vez, beleza, você colocar ele dentro do print ou já incluir ele numa somatória, por exemplo, se fosse o, o resultado de uma soma para fazer outra coisa, você poderia fazer. Você poderia usar o retorno ali para salvar aquela soma parcial, né, e tal, e ir trabalhando com esses retornos aqui, né, fora aqui, né, dentro do seu corpo principal do programa, tá? Você poderia ir fazendo isso, tá bom? Um exemplo aqui que você poderia fazer, ó, eu não vou fazer o exemplo completo, mas eu vou só dar uma ideia para vocês, que é baseado na resolução do exercício lá. Você poderia ter, por exemplo, você poderia assim, ó, cálculo o da equação lá, o da equação do segundo grau, tá? Vamos supor. Aqui você poderia receber o delta, né? E você poderia receber aqui o delta e poderia receber a outra parte lá que vai retornar lá os seus parâmetros, né? Eu vou colocar aqui o A, o B e o C, né? Aqui eu vou fazer só uma ideia, tá? Para vocês verem como é que funciona. Uma ideia que funcionaria essa parte de retorno, tá? Que aqui o foco é retorno, né? O foco nos cálculos. Você pode fazer o cálculo aqui, você pode calcular o delta, por exemplo. Aí você vai fazer o delta, você vai fazer o x1 e você vai fazer lá o x2, por exemplo. X1 e o x2. Né, que seria o x', x2', né? Que você vai ter que encontrar ali os dois x, né? Da equação do segundo grau. Então vamos supor aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, eu acho que vai ser melhor eu fazer aqui. Então aqui é o delta. Deixa eu ver, se eu errar aí, vocês me perdoam. B ao quadrado menos 4ac, né? 4 vezes A vezes C. Né? Isso que seria o delta, né? Aqui ele vai fazer, obviamente, aqui a potência, né? Pela ordem de precedência, né? Mas eu posso colocar aqui o parêntese. Né? E aqui também ele vai fazer a multiplicação também pela ordem de precedência. Eu não preciso colocar esses parênteses aqui, não. Ele vai fazer automaticamente. E aí você calculou o delta, e aí você quer calcular o x', né, o x1 e o x2, né? Então o menos b, né? Você pode fazer assim, menos b. O Python aceita isso, tá? Você pode pôr ali menos b. Mais isso tudo aqui vai ser dividido pelo 2a, né? Pelo 2 vezes o a. Tá? Então aqui eu tenho que fazer a raiz de delta. A raiz de delta, existe funções matemáticas próprias do Python, só que eu vou fazer na maneira que uma maneira que sintética, tá? Sem usar uma função matemática. Usando a função matemática da linguagem é melhor, tá? Mas o que é a raiz, pessoal? A raiz quadrada. A raiz quadrada, né, na hora que a gente aprende álgebra e tal, a raiz quadrada, na verdade, é a potência, né? A operação inversa lá, para você transformar, é a potência do
do seu valor lá que você quer extrair a raiz, elevado a 1 sobre ao seu índice, né? Ao seu índice ao contrário. Então, por exemplo, o quadrado é o 2, elevado a 2. Então aqui você tem que fazer 1 dividido por 2. Então você tem que fazer a potência de, no caso aqui, do delta é isso aqui, ó. Essa potenciação aqui é a raiz quadrada, vai retornar a raiz quadrada, tá? É equivalente, é a mesma coisa de eu fazer a raiz quadrada. Existem as funções matemáticas para fazer isso, tá vendo? Então aqui é 1 sobre 2, sobre o índice da raiz que você quer extrair. Tá? Aí você multiplica lá, né, o valor que você está querendo extrair a raiz, vezes o 1 dividido por 2. Eu acho que é isso aqui mesmo, tá? Se tiver errado, me perdoem aqui, né? Aí aqui tem o mais, né? Eu coloquei parênteses aqui para diferenciar, né? E aí eu tenho x' e x duas linhas. Aqui vejo que um é o mais, outro é o menos. E veja que aqui eu não estou fazendo, digamos, eu não estou fazendo exceções aqui de raiz de número negativo, essas coisas eu teria que tratar, né? Se o delta for negativo aqui, eu não vou... se o delta é negativo e tal, né? E a raiz não existe, né? Isso aqui eu tô ignorando isso aqui, mas vocês têm que saber, né? Se vocês for desenvolver essa, essa função aqui, tem que fazer ela certinho, né, pessoal? Tem que fazer ela certinho. Inclusive, eu vou mudar ela aqui para outra célula de código, tá? Para ficar separado aqui, para a gente executar separado. Beleza, aí aqui o que eu quero mostrar para vocês é o retorno, que o retorno no Python tem como você retornar mais de um valor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero retornar o valor de x1 e x2, tá? Então, existe uma forma de eu fazer assim, ó, return x1, x2. E aí ele vai me retornar esses dois valores, tá? Ele vai estar retornando para mim, a função está retornando esses dois valores. Isso aqui, ele pode retornar até mais, tá? Eu posso ir colocando mais vírgulas aqui e ele vai retornar para mim isso aqui, que na verdade é um tipo de retorno especial, tá? É um tipo de retorno especial que ele gera aqui uma variável, na verdade é uma variável composta, que pode armazenar mais de um valor, mais de um valor ao mesmo tempo, tá? Isso aí a gente vai estudar depois mais para frente, né? Se vocês já não estudaram. Aí o que acontece? Aqui para mim executar a função, o que eu tenho que fazer? Eu teria que fazer o seguinte: valor 1, né? Vírgula, valor 2, a sintaxe seria essa. E aqui eu chamo minha função, equação 2, e aqui eu passo os meus valores de valor de A, valor de B, valor de C. Eu vou passar uns valores aqui, deixa eu ver, passar 1, A vai ser 1, B vai ser 3 e C vai ser menos 10. Não sei se vai dar erro aqui, tá? E aí aqui eu tenho o valor de x' e x duas linhas, tá? E aí tá vendo? Ele vai me retornar os dois, vai calcular, tá? O delta, vai fazer aqui. E aí eu posso imprimir esses valores. Eu poderia imprimir aqui. x1, né? Eu poderia até fazer assim, ó. X é igual valor 1 e x duas linhas, não sei se duas linhas, não sei se o Python vai reclamar disso aqui, que eu estou usando aspas simples aqui dentro, mas acho que funciona. Aqui valor 2, tá? Vamos ver. Tá vendo? Aí eu recebo, tá? Eu tô pegando esse retorno, então automaticamente o que ele faz? O que a sintaxe faz? Igual, ele vai armazenar o x1 no valor 1 e o x2 no valor 2. Ele vai seguir a ordem que eu passei aqui, o retorno, que eu tô fazendo o retorno, é a ordem que você vai fazer essa
esse recebimento aqui, né? Essa atribuição nas variáveis. Ele vai fazer isso aqui, tem um nome técnico que chama desempacotamento. Ele vai pegar e vai jogar o valor 1 e o valor 2 aqui. Vai dar algum erro, por exemplo, se a quantidade de valores que você tem aqui não é a mesma quantidade de valores que você especificou aqui, tá? Tem que ser a mesma, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Então, deu esses valores aí, eu não sei se está certo, tá? Mas aí você teria que acertar. Se tiver errado, você tem que acertar aí na fórmula, né? Aqui eu não sei se eu teria que pôr um parêntese aqui. Então aqui ele vai fazer pela ordem matemática, ele vai fazer a multiplicação, né? Mas aqui, pessoal, é só um exemplo para vocês verem como que funciona a parte do a parte aqui do retorno, tá? Então a ideia dessa explicação foi essa, tá, para vocês. E espero que vocês aproveitem e continuem estudando e vamos deixar alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Então até mais, bons estudos e até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau.